você vai evoluindo no seu ritmo, né? Eu acho que isso que é importante, sabe? Eu preciso melhorar, ter o autoconhecimento e vai aos poucos. Perfeito. Nós estamos aqui com mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, pensado em você, mulher empreendedora que quer inspirar a sua jornada, conhecendo histórias de mulheres que empreendem, mulheres que estão dentro das organizações, fazendo o intraempreendedorismo, mulheres que estão fazendo e acontecendo, transformando esse mercado num espaço cada vez melhor, cada vez mais inclusivo. Hoje eu estou aqui com a Juliane Zaqué, que é a gestora de marketing e comunicação da Fê Comércio Espírito Santo. E ela veio falar de um assunto que a gente faz desde que nasceu, assim. Todo mundo acha que sabe fazer isso, mas tem jeito de melhorar e isso é estratégico para os nossos negócios. Nós vamos falar hoje sobre comunicação. Bem-vinda, Juliane! Ai, obrigada, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Uma alegria te receber alegria pra aqui. gente também. E para começar, a gente tem a nossa pergunta clássica aqui, que é: quem é Juliane Zaqué por Juliane Zaqué? Conta pra gente. Essa pergunta é boa, né? Vira Muito. quase que uma terapia isso daqui. Juliane é natural de Colatina. Saí daqui do Espírito Santo com 15 anos para estudar. Sou uma desbravadora. Morei 31 anos fora do estado, entre São Paulo e Belo Horizonte. Au. E aí retornei tem 1 ano e 7 meses, né? Com muito orgulho para o meu estado. Sou extremamente curiosa, adoro aprender. Então, eu acho que... E gosto de desafios. Então, isso mantém a gente sempre renovando e inovando, né? Eu falo que eu sou... Todo mundo fala, tem uma energia alta. As pessoas sempre me descrevem, né? Nossa, ela tem muita energia, não para. Eu não sei o que é isso, não. Não faço a menor ideia. Tá toda hora fazendo um curso novo. Animada. Viajando, né? E gosto muito de trabalhar com pessoas, né? Junto com as pessoas e desenvolvendo as pessoas. Essa é um pouquinho da Juliane aí. Não, ela saiu daqui, ficou 31 anos fora, foi com 5, né? Porque com essa cutis... Aí eu falo, gente, alegria deixa a pessoa com um ar de 25 anos eternamente, né? Não é isso? Bom, gente, Ju, vamos lá. Já virou Ju. Obrigada. Virou Ju, já bateu a energia aqui. 2.220 vocês. 2.220. A gente vai ter que levantar a mão. Levantar a mão né? Eu tô aqui me segurando, né? Pra não interromper. Mas eu quero já entrar na pauta do assunto. Todo mundo precisa saber se comunicar. Gente, a humanidade se comunica desde a época das pinturas rupestres. A gente tinha que dar um jeito de contar um caos. E aí, por ser algo muito intuitivo, a gente parte do princípio que todo mundo sabe. E quando a gente vai para o meio empreendedor, né? Quando a gente vai para o meio corporativo, a gente percebe que tem muita gente grande e que ainda está aprendendo a se comunicar. Pronto, a gente nunca vai estar, né? Mas como que é na sua experiência, como alguém especialista em comunicação, o que você vê por aí? Quais são as oportunidades de melhoria que todos nós precisamos dar para o nosso processo de comunicação? É isso que você está falando. Primeiro, eu sou apaixonada, né, por comunicação, porque uma comunicação, eu falo, ela transforma. Transforma ali o ambiente, a situação, o relacionamento em todas as esferas, né, seja pessoal ou profissional. Aquilo que você falou mesmo, a gente é uma das primeiras habilidades que a gente aprende quando criança, e comunicação, gente, é treino. Então, vamos lá. Eu tenho aí 20 anos de carreira e eu sempre treinei grandes executivos, né? Desde o treinamento mesmo ali, né? Cara a cara com a pessoa, até media training, né? Preparando os porta-vozes para dar entrevistas, para falar com os funcionários. Então, assim, quanto mais treinado, melhor. Mas aí você pode me perguntar, tá, mas eu não vou ser treinado uma empreendedora, né? Que quer ir num evento e quer falar sobre o negócio dela. Quais as dicas que eu daria? Primeira coisa, gente, estrutura o raciocínio de vocês. Então, pensa o seguinte, o seu negócio, qual que é o diferencial do seu negócio?
Aí você escreve lá, coloca. E escrever é fundamental Papel e caneta na mão aqui, para ó. você mentalizar. Ah, eu Perfeito. tenho um produto, o diferencial dele é esse, né? O preço é um diferencial, a qualidade, coloca 3 mensagens, porque as pessoas, elas têm muita dificuldade para reter, ainda mais o mundo que a gente está hoje, né? Que toda hora você está recebendo informação. E aí começa a treinar. Eu, por exemplo, até na frente do espelho eu treino, gente. Você também treina, Ju? Sim, e direto, sempre que eu tenho uma apresentação. Se você lê alguns livros, eles mostram, por exemplo, o Steve Jobs, né, da Apple, ele se preparava 8 horas seguidas antes dele fazer o lançamento de um produto. Olha. Se você pegar grandes presidentes, por exemplo, né, o Obama, que foi presidente nos Estados Unidos, todo mundo fala que a oratória dele sempre foi um diferencial, né? Ele fez uma escola só de oratória. Então, assim, a comunicação, para ele realmente aprender a se comunicar, ela é treino. Então, a primeira dica que eu dou, para, pensa, respira. Quais são as mensagens que você quer transmitir e treina. Vai para frente do espelho, fala para o seu filho para ver se ele está entendendo. E outra coisa, a comunicação, a gente tem que entender o seguinte. Eu sou aqui a emissora, você é a receptora. Então, eu tenho que treinar para ver se você está entendendo o que eu estou falando. Quem que é seu público? Ah, meu público é o consumidor A. Pega algumas amigas e começa a treinar. Elas estão entendendo? Porque se ela não entender, o problema está comigo, que estou comunicando. Então, a comunicação, ela tem que ser simples. E outra coisa, frases curtas, né? Assertiva. Para você ir no ponto, porque se você começar a comunicar, falar toda uma introdução, vai e volta... Perde o fio da meada, né? Perde o foco, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Tem até, gente, exercícios práticos que você pode fazer, né? De respiração, de aterramento, antes de você dar uma palestra, que ajuda você a abrir aqui o diafragma, a você estar no momento presente, centrada, comunicando para o seu público. E a gente tem que pensar o seguinte, hoje em dia, com as mídias digitais, sai na frente quem se comunica melhor. Perfeito. E hoje, a gente tem pesquisas também, você vê dentro de empresas, né? Que os funcionários... a comunicação que eles acreditam é a comunicação que é falada pela liderança, pela alta liderança, tá? Impacta em 70%. Então, você vê como que é importante quando você está movendo a cultura, né? Então, a gente precisa, eu falo que comunicação é liderança. Perfeito. Quem não se comunica vai ter muito mais dificuldade. Às vezes a pessoa é tímida, né? Pode ser treinada, mas é super importante, até nos seus relacionamentos. E tem um outro ponto da comunicação que, como eu sou apaixonada, eu estudo muito esse tema, que é o que é muito usado hoje, que é a comunicação não violenta. Perfeito, CNV, né? Precisamos. Exatamente. Então, eu já fiz alguns cursos nessa área, porque é uma comunicação, como eu falei, ela pode transformar. É a forma como eu falo com você. Eu posso falar de uma forma muito mais incisiva, Camila, não gostei do que você fez, ou eu posso te trazer mais para perto e falar, olha, nessa situação, o que você acha? Você poderia ter feito assim, porque eu fiquei chateada. Então, assim, existem vários tipos de comunicação e o que eu posso dizer para vocês é, ela é fundamental para o desenvolvimento de carreira, para você vender o seu negócio e para você realmente assumir um papel ali de protagonista da sua história. Perfeito. Porque se você não fala, alguém vai falar no seu lugar. Perfeito. Isso é verdade. E você falou bastante, Ju, sobre como se preparar antes, né? Mas, assim, geralmente, quando a gente vai subir no palco pra falar ali, geralmente bate um friozinho na barriga. Eu ainda faço parte desse grupo que bate um friozinho na barriga. Como que a gente pode controlar um pouco essa ansiedade pra conseguir aplicar na hora ali tudo aquilo que a gente se preparou? Olha, eu vou te falar. Quanto mais treinamento você fizer, melhor. Porque você vai estar mais bem preparada. Perfeito. Tá? Então, isso aí, assim, a preparação, ela é fundamental para quê? Para te dar segurança.
Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem os exercícios de técnica respiração profunda que você pode fazer, que são exercícios simples, né? Basta procurar aí na internet, você pode fazer 5, 10 minutos antes de entrar. E principalmente, gente, eu acho que assim, você tem que ser autêntico, né? Não querer forçar um personagem, isso, não né? forçar um personagem, né? Sabe aquela coisa assim, quem sabe faz ao vivo? E é isso, quem sabe faz ao vivo. Então, aconteceu um imprevisto. Eu já vi várias situações. Já tive situação de uma colega falando numa apresentação que ela caiu do palco. E ela conseguiu dar a volta por cima. O palco, ele tinha assim um recuo atrás, ela caiu, ela levantou, riu, brincou, falou, gente, tô até caindo. E continuou. Outro dia eu estava saindo da academia, toda bonita, saindo, descendo a escada, no último degrau, vapo, escorreguei. Levantei, opa, tá chovendo mulher boa, hein, gente? Exatamente. Mas é você brincar com a vulnerabilidade também, ser vulnerável, entendeu? Sim. E aí, isso também é uma característica das pessoas menos desinibidas, né? As pessoas inibidas, elas não vão conseguir levar com tanta naturalidade. Aí você traz um ponto. Assumir e aceitar a nossa vulnerabilidade faz parte do processo. O que eu percebo hoje em dia? Nós temos pessoas que são tímidas, nós temos pessoas que são formais, temos pessoas que são informais, temos pessoas que são zero timidez. E não existe uma única forma de comunicar. Só que as pessoas querem se tornar o fulano de tal ou a fulana de tal que é completamente diferente do seu próprio perfil, assim. E comunicação também é autenticidade, aquilo que você acabou de dizer. A comunicação, eu falo o seguinte, ela precisa ser genuína. Ainda mais numa época que você tem YouTube, você tem um tanto de blogueiro, de influencer. Todo mundo é um comunicador hoje, gente. Sim. Né? Todo mundo, todos nós aqui. Então, assim, ela tem que ser genuína. Perfeito. Se você ficar forçando a barra... E outra coisa, né? Eu sempre falo, você não tá competindo com o outro, é com você. É isso aí. É você olhar pra você, poxa... quantas vezes eu fiz apresentações que eu não fui bem? Eu falava, não fui bem nessa, vou ter que estudar mais para a próxima. Mas sou eu comigo mesmo. E você vai evoluindo no seu ritmo, né? Eu acho que isso que é importante, sabe? Eu preciso melhorar, ter o autoconhecimento e vai aos poucos. Perfeito. Você falou sobre preparação e citou o exemplo do Obama, né? Eu sou muito fã da Michelle Obama. Eu quero um dia tomar café com Michelle Obama e Brené Brown. Eu também quero. Eu falo inglês? Não, eu vou ficar na base do coffee, cookie, sorry, assim. Vai ser uma coisa assim. Eu também sou fã das duas, tá? Só pra você saber, eu sou fã das duas. Falei que deu match aqui, né? Deu match, sou fã das duas. Se acontecer assim, por agora vai ter que ser assim, mas daqui a uns anos, daqui a uns 3, eu vou estar falando mesmo. E aí tem um livro dela chamado Nossa Luz Interior. E ela cita um momento muito parecido com o que a gente acabou de falar aqui, sobre um momento que ela tinha que fazer um discurso. Aí ela fala de 2 momentos. Um primeiro momento que ela tinha o discurso para fazer e ela confiou na comunicação dela, na habilidade de comunicação dela, fez, mas não foi tão bom. E aí depois ela teve como premissa da vida dela se preparar. Por mais que ela já tivesse feito muito, ainda hoje ela fala, antes de subir no palco, ela estuda, até o discurso estar todo aqui dentro. Por quê? Aconteceu com ela quando ela teve esse problema de o teleprompter que fala, queimou. E aí ela ficou sem aquele apoio lá no palco. E aí, como ela tinha estudado, ela conseguiu se sair. E aí, uma outra coisa que a Michelle mostra também é essa questão da autenticidade. Eu vi recentemente um episódio, um especial da Michelle com a Oprah, falando justamente do Nossa Luz Interior na Netflix. Gente, dica, tá? Michelle Obama e Oprah na Netflix. É maravilhoso. Você lembra o título? Nossa Luz Interior. É sobre o livro da Michelle Obama. E é um papo que Michelle me chega lá com uma roupa metalizada, de tênis, toda sendo ela mesma. Assim, você vê que ela se livrou de um personagem que ela precisou construir ao longo dos anos como primeira dama. E a comunicação dela está cada vez melhor. Ela já fazia isso muito bem, está cada vez melhor. Por quê? À medida que você se conhece, sabe no que você é bom,
você vai evoluindo também. E o autoconhecimento precisa entrar nessa conta, né? E esses imprevistos nas apresentações comigo já aconteceu. Quando fui apresentar um pitch, assim, tipo, auditório, devia ter umas 40 pessoas, todo mundo estava apresentando. Quando chegou na minha vez, o telão deu um defeito, mas ele não apagou, ele ficou assim... A metade dele tava com uma mancha preta. E aí, além de eu perder o meu apoio, eu ainda tinha que ficar competindo a atenção com a mancha atrás na tela. Então, assim, foi uma coisa que se eu não tivesse muito preparada, eu não sei como que eu iria lidar ali com aquela situação. Então, porque na hora, no primeiro momento, deu um nervosismo, assim, mas eu falei, cara, eu conversando com isso tudo, assim, frações de segundo, eu comigo mesma, eu falei, eu sei o que eu estou falando, eu sei porque eu estou aqui também. Então, assim, essa confiança também tem que ser nutrida dentro de nós, né? Exatamente. Na hora de comunicar, de se apresentar, e deu tudo certo. Mas porque eu estava preparada também, tinha feito o dever de casa. Perfeito. Aí você traz essa questão da confiança, né? Mas antes de entrar nessa pauta, eu quero falar de uma outra coisa, porque nós temos a gente tá falando de comunicação. E tudo comunica, né, gente? Você abriu o YouTube agora, se deparou com nós três aqui, essas três gatas maravilhosas, tá? Eu e Foi Paula... a sorte do dia. Foi sorte do dia. Estamos aqui, eu e Paula paletando sem combinar, Ju com esse verde que deixou ela maravilhosa. Sorte pra vocês. E aí, gente, só que tudo comunica. O batom da Camila comunica. O jeito que a Camila parte o cabelo comunica. O jeito que Ju tá vestida comunica. A Paula tá vestida comunica. E aí tem um número, gente. A nossa comunicação, apenas 7% se refere ao que a gente fala, né, Ju? Não é isso? 70% é o corpo. O corpo. E isso é tão importante, gente. Eu brinco assim, né? Eu já tive situações, até com funcionários que eu tava gerenciando, eu falava, tá tudo bem? Aí a pessoa responde assim, tá. Aí eu falava, então, mas... Aí eu falava, então, assim, o seu corpo não tá dizendo isso. E já tive outras situações que é exatamente isso, tudo comunica. Eu tava com alguns empresários e a gente estava trabalhando em transformação da cultura da empresa para focar em inovação e tal. E ele ia conceder uma entrevista e ele estava com uma roupa que não passava esse aspecto, né, da inovação, de toda a mudança. Aí eu falei, olha, tudo comunica, o seu corpo, a postura que você tá, a roupa. Então, isso é um detalhe, assim, que é extremamente importante, eu diria primordial, para a gente olhar na hora que a gente está se comunicando. Então, você empresária que tem um produto inovador, pensa no todo. Né, em como que você vai estar vestida, em como que você vai estar falando, porque tudo isso está comunicando. E as pessoas que estão ali ao seu redor, conscientes ou não, elas estão colhendo... Internalizando. Exatamente, internalizando essas informações. Diz que é uma Tudo questão comunica. de segundos, né? Você fazer a leitura de uma pessoa e decidir se confia nela ou não. Exatamente. Tem um livro, acho que Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que é um clássico, assim, também. E ele é bem destrinchando sobre isso. Tem o Corpo Fala, acho que também um livro, assim. Porque realmente, isso aí que você falou, eu lembrei até da época do Chaves, que tinha uns episódios que ele falava sim e balançava a cabeça. Não. Olha, Exatamente. Gente, eu amo stand-up. Eu também. Tem uma coisa que faz a gente aprender como que a comunicação é poderosa, é stand-up. Cara, tem gente que faz stand-up que é uma pessoa, um banquinho e um microfone, só que a pessoa tem um jogo corporal, uma habilidade para subir o tom, descer o tom, né? Intercalar esses momentos é maravilhoso. E aí, falando sobre isso, eu tava vendo um tempo atrás, não, já vi 1 milhão de vezes, a irmã Selma. Vocês conhecem a irmã Selma? Não conheço, não. Gente, para treinamento eu já usei muito para treinamento de comunicação e falar de comunicação não verbal. A irmã Selma, ela vem, é um personagem, né? Eu acho que é Quarta Insana o nome do grupo. Ah, Quarta Insana eu já ouvi, mas eu não vi o E aí a personagem. irmã Selma é um moço vestido de freira. Só que fumando no palco. Tudo bem? Me sinto abençoada hoje. Totalmente. Eu adoro crianças. E aí você vê, né, é o retrato de como o nosso corpo fala. E por que nós estamos falando disso? Nós, mulheres empreendedoras, mulheres de negócio, mulheres que estamos no meio corporativo, o tempo inteiro a gente está comunicando. O tempo inteiro a gente está vendendo, defendendo a nossa ideia de produto. Você
que é uma empreendedora da área de beleza, por exemplo. Você vai me achar uma chata falando isso com você agora. Mas quando as pessoas olham pra você, elas veem alguém que vende beleza? O que você espera quando você olha alguém fala assim, eu trabalho com estética, Paula, o que você quer ver em mim? Que esteja com uma aparência que me conquiste também. Maravilhosa, linda. Não é isso, Ju? Fala um pouco sobre isso. Sim, eu quero ter essa pele, eu quero, né, ter, olha que batom lindo, o lábio tá hidratado, a pele, olha o corpo. Isso é fundamental, porque se você vende outra coisa, gente, não dá. Não dá mesmo. E aí nós estamos numa fase rebelde de eu não quero que ninguém leve pro lado extremo, nem de um lado, nem de outro, tá? Vamos conversar somos 3 mulheres adultas conversando com mulheres adultas também. Tem aquela coisa de, minha imagem não define minha competência. Não, gente. Não pode não definir. Não pode. Não definir. A imagem, ela é extremamente importante. Te ajuda a vender a sua competência, né? Ajuda a vender. É a primeira coisa. Gente, é a primeira coisa que a pessoa vai ver. Antes de você abrir a sua boca, ela tá te olhando. Então, é fundamental. Eu não sei se vocês já passaram por situações, assim, de você conversar com empresários e a feição tá extremamente preocupada ou tensa. E aí, você tá mais prestando atenção na feição da pessoa do que até do que ela tá falando. Então, tudo isso são sinais. A gente estuda isso muito em semiótica, né? Os sinais que você tá emitindo o tempo todo. Então, tem que estar, sim, apresentável, é importante na questão profissional. E eu brinco o seguinte, final de semana, gente, você quer, né, vestir de um outro estilo, tudo bem, mas você tem que estar preparada, o seu estilo, com aquilo que você vende durante o seu dia a dia. Isso é fundamental, né? Para que as pessoas possam reconhecer. Fala assim, e olhar para você e reconhecer o quê? Excelência, qualidade, eu acredito no que ela tá falando, porque ela me transmite isso, né? Credibilidade, né? Credibilidade, que é fundamental. Não adianta eu tentar vender uma coisa para você, mas eu parecer outra. Perfeito. E aí, só um detalhe, a experiência do cliente, é o que eu falo, é desde o primeiro contato. Perfeito. Você já tá tendo experiência. Então, você tá me vendendo aqui uma maquiagem. Camila tá me vendendo uma maquiagem. Eu tô olhando pra ela. Nossa, a maquiagem dela tá bonita. Tá não sei o que lá. Você sabe mesmo? Você tem conhecimento sobre essa maquiagem? Ela vai falando. É o todo que eu tô vendo. Eu não olho ali só o produto. É a experiência do cliente. Perfeito. Então, ele vai olhar isso tudo. Isso é instantâneo. É meio que inconsciente mesmo. Não tem percepção imediata, assim, do que a pessoa tá falando, como ela está, essa percepção envolve diretamente a decisão de compra. Você ia falando? Eu ia contar o seguinte, assim, ia compartilhar um exemplo, né? Meio maluco esse exemplo, mas assim, eu falo sobre isso e sendo chata, tá? Falando sobre isso, porque a gente tá nessa coisa, né? Algumas pessoas ainda acham que o mundo vai se adequar. E depois, eu já tô com 36 anos, eu entendi que não vai, tá? E aí nós precisamos ter estratégia para transitar nesse mundo que não vai se adequar a nós. Uma estratégia que permita a gente ser quem é, mas encontrar uma forma inteligente de comunicar o que a gente quer. Porque no final das contas, todas nós queremos comunicar alguma coisa. E aí um exemplo bem besta sobre imagem e comunicação. O melhor restaurante da cidade. Se você chegar lá e tiver tudo sujo, de perna pro ar, você quer comer lá? Não. Não quer. Mas a desordem das cadeiras não impacta no gosto da comida. Mas te ajuda a construir percepção. Ambiente. Na verdade, ele não vai ser o melhor restaurante da cidade. Se ele tiver assim. Ele não vai ser. E isso que você falou da questão de conectar, da gente tem que aprender a se adaptar. Porque realmente o mundo não vai ser da nossa forma. E nós, mulheres, eu acho que tem uma questão que a gente tem que trabalhar muito, é essa questão da inteligência emocional. Quando eu falo inteligência emocional, é de entender que as coisas não vão ser do jeito que a gente quer e como que a gente se adapta sem perder nossa autenticidade. Perfeito. Então, isso é muito importante, principalmente no mundo dos negócios. Quais são as estratégias que eu vou usar? Né? O que eu posso aprender daqui? Eu olho sempre isso. Isso aqui tem essas coisas aqui que eu entendo que não vão servir, mas o que eu posso aprender?
né? Não é simplesmente você virar as costas e falar, eu não quero saber. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito essa maturidade, né? E amadurecendo. E nessas trocas, né? O networking é fundamental. Perfeito, perfeito. Eu assisti, assim, até um pouco passado já, porque o hype dessa série foi um tempo atrás, aquela Inventando Ana. O hype, assisti. eu acho tão chique quem fala hype. Eu também fiquei aqui eu, assim, a crista da onda. Agora eu já entendi. Gente, gentileza, fazer a inclusão das gírias anos 90 pra quem nasceu nessa época aí de 80 e pouco, gente. O hype, eu não sei o que mas é hype. a crista da onda dessa série... É igual plot twist, plot twist. Uma reviravolta. Uma reviravolta. Ai, como reviravolta é uma palavra boa. Gostei, agora entendi. Mas essa série, ela conta uma história real, baseada numa história real de uma moça que ela se passou por uma herdeira alemã e ela aplicou um golpe... Essa série é top. Eu comecei a assistir, mas eu não... Ela deu um golpe, assim, milionário, enganou grandes pessoas, assim, da socialite mesmo de Nova York. E aí eu assisti, inclusive eu quero assistir novamente para prestar mais atenção nisso. Como que o tempo todo ela usou a imagem dela, a forma como ela se comunicava. Às vezes ela não tinha R$1 no bolso, mas a forma como ela falava, com confiança, como que ela sabe... Claro, ela era uma golpista, né? Não é para ir por esse lado. Mas observar de forma prática como que ela usou a comunicação e a mudança de visual dela. Então, tem um momento ali da série, quando ela começa a conversar com os investidores, ela ainda tinha um estilo que ela era muito doce, né? Então, ela troca o óculos, ela troca o estilo de roupa, uma roupa mais estruturada, e isso impactou diretamente, e ela quase conseguiu, gente, foi por muito pouco. Então, assim, isso que você tá falando, né? Hoje a gente tem profissionais que são especializados, né? Personal stylist, né? Então, assim... Que é justamente isso, a forma, né, o tipo de roupa que você tá, a cor da roupa, né, passa mais credibilidade ou não, né, se eu tô com uma roupa aqui toda rosinha, não é que não é pra usar, gente, mas eu vou... Seja intencional o que você usa. Exatamente, eu vou numa reunião de acionistas, vamos lá, defender algo com eles, né, com unhas e dentes ali. Gente, eu vou evitar usar toda rosa. Perfeito. Entendeu? Eu vou de preto, já vou chegar, sabe? Ou de vermelho, já vou chegar chegando, entendeu? Perfeito. É isso, assim, 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 assado. Já tô preparada para as possíveis perguntas que vão me fazer, entendeu? Então, a gente tem que ter isso exatamente intencional. A gente não pode ser bobinha. Perfeito. E Epa, não pode. É isso aí. Não pode ser bobinha, não pode romantizar... Longe, né, gente, de romantizar o mundo de negócios, né? Muito longe, né? Quem empreende sabe disso, né? De todos os perrengues, das dificuldades. Então, assim, a gente tem que entrar, não. Eu vou entrar assim, assado, com o pé direito e vou me posicionar. Porque eu sei o que eu quero e sei aonde eu quero chegar. A intencionalidade, ela é muito importante, muito importante. E aí, vamos voltar a falar de confiança, que você falou de confiança, né, da Ana. Tem também um outro que é o golpista do Tinder, que é mais ou menos o mesmo princípio, né? O moço, ele seduz várias mulheres, rouba várias mulheres, justamente porque ele sabe como comunicar a vibe do cara próspero, do cara romântico, que quer compromisso sério, enfim. Estamos pegando exemplos, né, de gente que fez umas besteiras, vamos focar nas habilidades, tá? E a confiança, ela também é uma construção, né? Porque, assim, quanto mais você conhece o que você faz, conhece o seu produto, mais você vai se tornando confiante também. Lá no livro Nossa Luz Interior, hoje já viu que o livro é... Todo episódio tem um livro que eu falo deles... Eu quero já ler esse livro. Eu vou sair daqui e já vou atrás. Que eu falo sem parar. E o de hoje é o Nossa Luz Interior. A Michelle Obama fala... A Michelle, ela passou por uma série de questões, né? Estados Unidos, gente. Uma mulher negra nos Estados Unidos. Ela passou, foi muita coisa que fez ela ter uma inteligência de se posicionar de forma estratégica. Ela não tinha que ter passado por nada daquilo, mas ela passou e teve que aprender a lidar de alguma forma. E aí ela fala que uma das primeiras coisas que ela teve que fazer foi se sentir confortável com a história dela. E ela fala que ninguém tem o poder de fazer você se sentir desconfortável com aquilo que tá confortável para você. Eu até arrepio. Fantástico. Fantástico. Eu até arrepio, porque assim é verdade. Então, às vezes a gente quer se comunicar melhor e a gente não olha para
tudo que tá impedindo a gente de se comunicar melhor. Uhum. Fala mais sobre isso, Ju. Nossa, isso é fantástico, porque é o seguinte, tem muito a ver com o que tá também dentro do seu coração e da sua mente, né? Tem vários estudos mostrando isso, né? Você percebe que se a pessoa tá muito nervosa, uma semana com muitas atividades, até a comunicação dela muda. Ela não consegue se comunicar, ela não consegue te passar a mensagem. Ou ela passa truncado, ou ela passa correndo, né? Então, a gente tem que estar, sim, muito bem com a nossa história, isso que você falou, entender, né? Ver quais são os pontos positivos, ver quais são os erros, aprender com esses erros, mas entender, respira, gente, porque se você não tá centrado ali, você não consegue se comunicar bem, entendeu? E eu falo, o que passou, passou. Perfeito. Olha pra frente, fala, tá com medo? Vai com medo mesmo. E se prepara, porque isso é fundamental. Como a gente já falou aqui nessa mesa, domestica com medo com preparação. E outra coisa que eu falo, comunicação, você se comunicar bem, com certeza a gente vai impactar o seu negócio. Comunicação tem tudo a ver com o negócio. Você vai conseguir conversar melhor no seu networking, você vai conseguir vender melhor o seu produto, você vai estabelecer um relacionamento ali, né? Então, assim, ela tá intrinsecamente, eu falo, ligada ao negócio. Perfeito. Não tem, assim, tem que focar. Eu sempre falo isso, foca, o que você quer, né? E, de fato, não deixar o que já passou atrapalhar aqui e você não conseguir se comunicar de uma forma assertiva. Perfeito. É não subestimar o poder da comunicação, né? Que a gente Nossa, deu várias dicas nunca, agora gente. de se preparar, assim, porque também, né, como se preparar, por onde começar, tem muito conteúdo gratuito, tem muita... Eu vou até procurar essas práticas de respiração. Olha, tem a Leni Quirilos, né? Não sei se eu tô pronunciando certo o nome dela, mas depois acho que a gente pode até colocar. Ela é maravilhosa, ela é fonoaudióloga. Ela treinava direto os profissionais da Globo, os artistas da Globo. Então, tem vários vídeos dela no YouTube e ela passa várias dicas mesmo. Tem eu esqueci, Maite Proença, acho que é Maite Proença, não é Proença. Maite, eu esqueci o sobrenome dela, ela fala sobre persuasão na comunicação, ela é fantástica, ela é uma influencer que eu posso passar para vocês depois. Eu acho que a gente colocar ali o lettering, né? A legenda, que eu acompanho também. Tem livros também, tem um livro do TED Talk que é maravilhoso. Falar, convencer. É maravilhoso. Eu recomendo também a leitura, e ele fala assim, ele vai contando, né, um case quando ele tinha que convencer os principais investidores a investir no TED Talk, e ele tinha mais ou menos assim, 5 minutos para convencer. E aí, como é que você faz? E hoje já tem técnicas nos Estados Unidos que você tem só 6 minutos para apresentar uma palestra, para apresentar o seu negócio, em 6 minutos. Mas aí eles dão todo um descritivo. Eu vou passar para vocês essas técnicas, que eu acho que é muito legal, gente, é gratuito. As pessoas podem olhar, né, no podcast para ir atrás, realmente. Eu falo que assim, eu fiz vários cursos, continuo fazendo, não paro. E é o que eu falo, a comunicação, ela é fundamental, né? Líder que não se comunica, um empresário... Lembra do Chacrinha? Quem não se comunica se estrumbica? É isso aí. Paulo não lembra. Não lembra, mas né? Eu já ouvi essa frase. Eu já passei por essas experiências de apresentar pitch, assim, de 5 minutos, 3 minutos, em eventos, né, de apresentar startup, para poder convencer ali investidor ou participar de algumas competições. E é um grande desafio, é sintetizar, falar de forma clara, driblar o nervosismo ali para conseguir comunicar o que a gente realmente quer. Realmente é... E outra dica que eu dou, corta os detalhes. Fala o que é essencial. Se você tem pouco tempo, corta os detalhes. Uma vez eu me perdi numa apresentação por causa dos detalhes. Então, aí depois eu recebi um feedback, vem cá, da próxima vez, foca no resultado. Porque eu tava com pouco tempo, e aí eu comecei a querer correr e acabei falando mais os detalhes. E aí, o que eu faço? Por exemplo, desse slide, dessa tela aqui, o
que eu preciso falar que eu não posso deixar? Ah, isso, aí eu anoto ao lado, tá? E dessa aqui, essa. E eu vou treinando. Perfeito. Entendeu? Tem um outro livro também, que é Brevidade Inteligente. Eu acho que esse é até mais recente, assim. Não Fala- Ele Também não. justamente traz esse conceito de como eu posso falar, comunicar da forma mais objetiva possível, com menos palavras, né? De uma forma menos prolixa. E, às vezes, até as palavras que a gente escolhe para usar, né? Na comunicação faz totalmente diferença. Às vezes não, sempre faz, né? Mas se for 100% intencional, se eu estiver me preparando, até isso eu posso Sim, faz. me organizar. Perfeita essa análise. E aí a Ju falou de uma coisa lá no comecinho, né? Que a comunicação precisa ser simples, né? A própria definição de comunicação é essa, de tornar comum, né? E aí tem duas coisas, assim. E uma delas eu já quebrei o nariz, né? Eu vou contar pra vocês como que eu quebrei o nariz. Mas a primeira coisa que eu ia falar é: você não precisa falar difícil pra falar bem. Nossa, gente. Você não precisa falar difícil pra falar bem. Imagina, eu sou jornalista. Sempre tive eu tô ali no intermediário. Entre a pessoa que eu tô entrevistando e, né, o público. O público. E eu cobri durante muitos anos a área de saúde. Então eu chegava pro médico e falava assim: me explica como se estivesse explicando pra uma criança. Porque eu preciso saber explicar isso pro meu público. Perfeito. Senão, eu não consigo atingir. Perfeito. Porque, até brinco, né? Eu falo assim, não fala de médico pra médico com carinho. Me ajuda, né? Porque justamente isso, não adianta. E aí eu não consigo me comunicar. Pois é. E aí, assim, eu já tive isso em situações que a pessoa tava tão interessada em mostrar que sabia tal e não sei o quê. E usava palavras assim, né? Parece que ela pegou o Aurélio, comeu no almoço e na hora da apresentação tava soltando as palavras mais... Eu pergunto, sabia? Eu não tenho vergonha. Eu falo assim, eu não entendi. Eu não entendi. Porque eu falava assim, gente, eu preciso entender o que essa pessoa tá falando pra eu conseguir transmitir. Perfeito. E aí, quando foi que eu quebrei o nariz? Porque assim também, eu não sou uma pessoa tímida. Contei uma novidade. Para pra rir. Acabei de me revelar aqui, eu não sou tímida. Você não conta. Ninguém ia saber. É porque eu sou misteriosa também. Segura. E aí, eu me sinto segura em boa parte das vezes. A Paula vai lembrar desse caso. Nós tínhamos um projeto juntas e quem foi fazer o pitch fui eu. Aí fui eu apresentar com a segurança que Deus me deu. Mas a gente já fazia o projeto há um tempo já estava tudo dominado. E aí eu fui, apresentei no tempo, apresentei E no final, o nosso projeto não foi selecionado como uma das iniciativas. E era muito interessante porque o nosso projeto era praticamente a única iniciativa que já tinha começo, meio e resultado para apresentar. E aí um dos jurados era meu amigo. Aí eu falei, fulano, me conta aí. Quero saber, né? O que aconteceu? Aí ele falou pra mim exatamente assim. Você viu quantas mulheres tinha naquela bancada? Aí eu falei, uma. Ele, pois é, os outros 6 eram todos homens. Eu, Cacá, os amigos me chamam de Cacá. Cacá, você chegou lá como se você não precisasse de nada. O seu nariz estava aqui, ó, porque você é uma pessoa segura, só que você não soube usar isso para calibrar. Você chegou numa posição que ninguém se sentiu conectado com o seu projeto, você não conseguiu despertar a empatia para sua causa, porque você não sensorizou o ambiente. Aí primeiro, eu era jovem na época, eu fiquei assim, não... É porque são todos homens e eles não querem ver a gente prosperar. Interessante isso, né? Você entender o ambiente, mas né? O público, hoje, isso é fundamental. Hoje eu entendo, eu não entendi o meu público. E aí, vamos falar disso? Não, gente, isso aí é a primeira coisa que eu penso. Qual que é o objetivo da comunicação? Primeira coisa. E quem é o público? Gente, isso diz tudo. E olha que eu já trabalhei em diversos tipos de empresas. Empresas mais semelhantes como o Google, que é muito mais diversificada, né? Não que eu trabalhei no Google, assim, mas mais semelhantes. E outros locais que são mais formais. A federação é mais formal. Perfeito. Então, você tem que entender, sim, como é que você vai falar com aquela pessoa, que tipo de linguajar que você vai usar. Como é que eu conecto? E, gente, é tão interessante. Eu tive
na federação um líder, e aí eu comecei a observar as palavras que ele falava, técnica mesmo. E aí eu comecei a comunicar com ele com aquelas palavras, na hora conectou. Eu senti que a pessoa fez até assim, ó. É usar o quê? De forma estratégica e intencional. Então, você tem que entender seu público. Se seu público for um público jovem, muito mais jovem, você vai ter que adequar a linguagem. Perfeito. Né? Você não vai falar para um público, uma geração Z, gente, como você fala para uma geração X. Né? O que é importante para aquele público? Quais são as dores? O que eles estão querendo ouvir? Né? Como é que você... E você tem que ir estudando o mesmo ambiente, sabe? E ouvindo, escutando. Ter essa coisa que você falou, né? Você tem que ter a sensibilidade, sabe? Para você calibrar, medindo a temperatura, como que essa pessoa trabalha. E eu penso que, assim, dependendo do local, olhar muito a cultura. Qual é o linguajar deles? Perfeito. Tipo, o estilo de roupa. E aí, ser intencional. Perfeito. Se aquilo é importante pro seu negócio, e gente, pelo amor de Deus, ninguém tá falando aqui em ser falso, em ser outra pessoa, não é isso. É ser estratégico. É ser estratégico, exatamente. É isso aí, gente, ó, esse negócio de revolução de marca de jovem. É usar a comunicação de forma estratégica pro seu negócio. A gente que já passou dos 30, a gente que quer botar um dinheiro no bolso, pagar uns boletos, tomar um cafezinho caro na rua, a gente precisa ser estratégica. Olha, tem coisa que nós não vamos mudar. Todo mundo confortável com a ideia de que tem coisa que nós não vamos mudar. Então, como que a gente pode, ó, fazer igual o Rio? Contorna. E até você chegar onde você quer. Você vai encontrar uma forma de fazer isso sem abrir mão da sua essência. Exatamente. Só que para isso você precisa conhecer o ambiente. Ó, esse papo tá bom. Isso que eu ia falar, já percebi que a gente vai horas, você né? viu, Não. Eu não E quero aí- sair daqui não, gente. Eu quero ficar, eu tô adorando. E aí tem coisas que a gente quer falar sobre a FEComércio, né? A gente quer Sim. saber. Temos que aproveitar esse espaço também para contar um pouco da atuação da FEComércio. Tem novidade também lá. Vocês também estão com podcast. E aí conta pra gente como que é essa iniciativa, para quem que vocês estão falando, né? Qual que é o objetivo desse projeto? Ah, legal. Bom, a federação é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né? Acho que é legal falar aqui um pouco, né? Nós representamos todos os empresários que estão nesses segmentos, e aí a gente tem desde empresários de café, lojistas, nós temos também eventos, varejista, supermercadista. A federação, a gente defende os interesses dos empresários, isso é extremamente importante, né, dentro do associativismo. Então, a gente está defendendo ali causas que vão impactar desde o bolso do empresário, então é super importante vocês entenderem isso, né? Até projetos de lei que podem impactar o comércio. E o que eu digo? Hoje a gente representa quase 70% do PIB capixaba, gente. Uau. Quase 70% dos empregos de carteira assinada no Espírito Santo são representados pela federação. Então, são quase 400 mil empresas e 719 mil empregos que são gerados. Então, é uma federação aí muito forte. E aí, o que a gente percebeu? A gente percebeu que uma das dores era justamente explicar a importância do associativismo, né? Porque a gente sabe que quando a gente une força, você ganha. E aí nós criamos o podcast, que é Comércio e Mercado, no qual a gente entrevista os principais presidentes de sindicatos desses segmentos para falar da importância do associativismo, por que as pessoas têm que se associar, o que elas vão ganhar de benefícios, né? Que é desde, por exemplo, você tem ali desde treinamentos que os sindicatos podem fazer para os setores, né? Na época da pandemia, vocês se lembram como o comércio foi afetado? Sim. Foi fundamental o papel da federação, A própria né? CDL Junto- também esteve muito à frente. Exatamente, junto às autoridades, né, para mostrar, né, que precisava continuar funcionando o comércio, como que isso seria feito, obviamente, né, gente, respeitando a saúde, as questões de segurança da população. E aí a gente começou a gravar esses podcasts, e a segunda temporada a gente também está querendo continuar entrevistando os grandes empresários, trazendo dicas práticas para quem quer empreender.
Então, está sendo muito bacana, né? Se eu não me engano, é o primeiro podcast que fala sobre associativismo, que desvenda, né, gente? O que é, por que você tem que se associar, o que você ganha, né? O que traz... E o networking que você faz ali, para você trocar o que você tem de problema, como é que eu posso ajudar. Assim, é o que eu falo, sozinho, né? Se você tá junto, você vai mais longe, não é assim que fala? Então, hoje em dia, sozinho, você não faz nada, né? E a federação também tem um papel muito representativo junto ao turismo, né? A gente sabe que o turismo no Espírito Santo, principalmente com a reforma tributária, a gente vai ser muito impactado, e o turismo é uma fonte de renda para a gente investir, para divulgar esse estado maravilhoso que é lindo! Que a gente tem. E que vai fazer o quê? Gerar empregos, né, gente? Gerar negócios, né? Então, a gente tem um papel aí da geração de empregos, de negócios, de empreendedorismo. A gente trabalha muito junto com o Sebrae. O SESC e o SENAC, né, são nossos braços sociais. Então, para quem não sabe, aí o SESC, né, tem todos os programas de qualidade de vida para o comerciário, trabalhador do comércio, tem a parte de cultura, de saúde. Eu amo a parte de cultura, tô sempre maravilhosa. O SENAC tem toda a parte de capacitação profissional, e ano passado a gente atingiu 78 municípios, né? Então, enfim, nesse podcast a gente conta aí um pouco, né, de todas as entregas mesmo relevantes que a gente tem. E eu tenho muito orgulho de participar aí desse novo momento que a federação tá, né, que tá avançando cada vez mais. E não deixem, gente, procurem lá na FEComércio, a gente tem lá no YouTube, podcast Comércio e Mercado, e nos acompanhem. Já aproveito para deixar aí o @ também da FEComércio nas redes sociais. @FEComércio ES, né, então todo mundo pode nos seguir, super importante. E lá no Instagram da FEComércio também tem os links que direcionam pro Tem os links do podcast, e aí você vai direcionado pro YouTube, né? Inclusive, eu vi que vocês fizeram um lançamento de uma pesquisa muito legal aqui sobre, acho que até dessa pesquisa que você trouxe esses dados sobre o PIB do estado. A gente consegue acessar, baixar o material? Consegue. Na verdade, é o seguinte, nós temos um programa, né, que é um programa que eu falo que é revolucionário. Vocês que são empresárias sabem que uma das principais dores é não ter dados, né, dos segmentos. E aí, pela primeira vez, a gente criou o Connect, né, é um programa que conecta a FEComércio com várias instituições, FAESA, FAPES, o movimento de Capixaba de Inovação, a Secretaria também de Ciência e Tecnologia. E aí, nós reunimos pesquisadores, doutores, né, que estão gerando dados do comércio de bens, serviços e turismo. E na semana passada, a gente anunciou 5 panoramas capixaba, né, na área de mercado de trabalho, na área de turismo, tudo 2023. Na área de consumo e inadimplência, e aí tem outros mais 2, e também falamos das tendências para os próximos anos, então economia de compartilhamento, né, economia criativa, transformação digital. E isso, por que isso é importante, gente? Porque, na verdade, quanto mais dados você tem, melhor para você tomar decisão. Perfeito. Decisão de negócio. E é a primeira vez que o Espírito Santo tem um observatório do comércio gerando esses dados, né? A gente tem o observatório da indústria, né, da FINDES, mas é a primeira vez que a gente tem. Então, eu falo que é um divisor de águas, né? É uma conquista mesmo, uma informação de altíssima qualidade, que a gente sentia muito falta disso aqui no estado, né? Ju, nosso tempo tá super apertadinho aqui. Pena, eu queria ficar aqui, eu ficaria um tempão conversando com vocês. Eu quero ainda deixar, assim, um espaço pra gente falar rapidinho sobre o cartão do empresário, que é uma iniciativa também muito legal da FEComércio. A gente pode apresentar aqui um pouquinho. Meu, 5 minutinhos, pedacinho. Não, mas não sou eu que mando o tempo, não. Então, gente, pra você que é empresário, nós temos, né, nos nossos produtos e serviços, o cartão do empresário, que é um cartão com benefícios exclusivos, né, que foram pensados para o empresário. Então, quais são esses benefícios? Esses benefícios são, se você adquirir o cartão, você tem desconto, né, na conta de luz do seu negócio, e aí o desconto está chegando a quase 20%, então vale muito a pena. A gente tem uma parceria que a gente acabou de fechar com o Cicobi,
né? Então, para você que é empresário, principalmente microempreendedor, você adquirir o cartão, você pode fazer Pix ilimitado e geralmente é pago, né? Para O PJ, Pix né? para PJ, então isso é importante. Abrir uma conta lá sem pagar nada, mais cartão de crédito sem anuidade, que é mais do que isso, gente, é importante pra caramba. Outra coisa, a gente tem uma parceria no cartão do empresário com a Você Protegido. O que é? É uma health tech. Na verdade, ela dá tanto para você quanto para os seus funcionários acesso a consultas online, que é a telemedicina. Sem cobrar nada, gente, é gratuito. Lembrando que quando você tem plano de saúde e faz consulta online, é cobrado de você. É que muitas pessoas não sabem. Além disso, a gente tem outros benefícios com Sesc e Senac. Então, cursos para as empresas com 25% de desconto, né? Temos também no Senac, se a pessoa fosse hospedar no Hotel Senac Ilha do Boi, né, na tarifa balcão, ela tem sobre a tarifa balcão 55% de desconto. É muito legal, vale a pena. Você paga aí, são R$400 por ano, né? Mas você tem acesso a todos esses benefícios. Então, se você quiser saber, entre em contato com a gente, né? A gente tem lá a landing page cartão do empresário, mesmo no site da FEComércio, www.fecomércioes.com.br. Acho que tem um tracinho ali, não é underline, entre FEComércio e es.com.br. A gente vai deixar aqui também na legenda. Isso aí. Muito obrigada, Ju. Foi Ai, maravilhoso. obrigada a vocês, eu adorei. Claro, certamente esse papo aqui ia fluindo horas. Oh, meu pai. E colocaram café aqui pra gente ir tomando enquanto conversava, ó. Foi maravilhoso. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês. É muito importante a gente trazer mulheres dos mais diversos lugares pra cá, né? Estão passando aqui empreendedoras, mulheres que já têm uma empresa grande, consolidada, mulheres que estão aí nas entidades também, representando o associativismo. O que a gente quer mostrar é que em qualquer lugar que a gente está, a gente faz diferença e a gente ainda consegue contribuir, colaborar para que outras mulheres continuem crescendo. Então, assim, te agradeço por esse tempo. Obrigada a vocês, eu amei. Você foi maravilhosa. Vocês Tenho certeza que esse vai ser um episódio de muita riqueza e muita entrega para o nosso público. E eu agradeço a você, mulher empreendedora que está aqui conosco, né? Em mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, que é pensado nisso, para isso aqui mesmo, ó, inspirar a sua jornada a partir da história e conhecimento de mulheres incríveis. Até o próximo episódio.